Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9, vai dizer assim: Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Versículo 12. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. A partir do versículo 16 agora, até o versículo 27. Então vieram duas mulheres, quantas? Então vieram duas mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, no terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Presta atenção. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou-o no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Vão ter algumas versões que vai estar descrito: quando me levantei pela madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que de mim nascera. Então me disse a outra mulher: Não mais o vivo é o meu filho, e teu filho o morto. Replicou a primeira: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é morto. Já a outra diz: Não, o morto é o teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram a espada diante dele. E disse o rei: Divide em duas partes um menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas estremeceram por seu filho, e disse: Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: Não será meu nem teu, divida-o. Respondeu então o rei. Último versículo: Dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Ela é a sua mãe. E você diz: Vamos orar. Barahuvet Adonai Erav Meahorav Leolam Vayet Baruch Hashem Kavod Marud de Leolam Vayet. Bendito és tu, Deus de Todo-Poderoso, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o teu nome, e seu reino jamais terá fim. Fala conosco nessa noite. Traz a luz ao nosso coração a tua palavra, e gera em nosso coração a transformação necessária
para que haja alegria, mudança e uma nova vida pelo poder do nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar dando glórias ao nome do Senhor Jesus. O capítulo 3 de 1 Reis, assim como o capítulo 1 do livro de 1 Crônicas, mostra o momento que Salomão assume o trono da nação de Israel. Sabemos que Salomão, ele não assume qualquer trono. Ele assume o trono no lugar do seu pai Davi, o homem que, segundo as Escrituras, é tido como o homem segundo o coração de Deus. Quando eu olhei essa cena a primeira vez, eu me lembrei de uma lição. Que mais fácil é assumir algo que deu errado do que assumir algo que está dando certo. Por quê? Porque algo que deu errado, qualquer coisa que você faça já é um resultado. Agora, algo que está dando certo, você precisa manter aquele resultado e melhorar o resultado que já vem acontecendo. Porque você não pode deixar o crescimento daquilo que vinha acontecendo cair. Essa é a situação de Salomão. Salomão não está assumindo o trono de qualquer um. Salomão está assumindo o trono do homem que lutou e foi ordenado como rei por 3 vezes. Davi, ele foi ungido como rei na casa de Jessé, em 1 Samuel capítulo 16. Davi foi ungido como rei em Hebrom, em 1 Crônicas capítulo número 11. E por fim, quando ele compactua tanto o reino de Judá como o reino de Jerusalém, tornando unificada toda a nação de Israel, em 2 Samuel capítulo 5, Davi, ele é ungido rei sobre todo Israel. Aos 37 anos e meio, depois que Davi havia reinado 7 anos sobre Hebrom, ele assume então de fato e de direito toda a nação de Israel. Quando ele assume a nação de Israel por completo, Israel possuía 9.650 quilômetros quadrados. Quando ele morre com 70 anos, 33 anos depois, Israel possuía 96.500 quilômetros quadrados. Ou seja, durante o reinado de Davi, Israel cresceu em expansão geográfica 10 vezes. O crescimento de Israel foi extraordinário. Ele assume o trono de Davi em pleno crescimento da nação de Israel. A nação de Israel era respeitada pelo seu guerreiro Davi, o homem que, segundo a Bíblia, destruiu todos os inimigos de Israel, não restou um. Esse é o trono que Salomão estava herdando. Então nasce nele um compromisso. Ele deveria permanecer com os acertos que o seu pai efetuou. E ele também não poderia cometer os erros que o seu pai cometeu durante seu tempo de reinado. Apesar de ter sido glorioso o mandato, o governo de Davi, como homem comum, como eu e você, ele também pode errar e como cometeu erros. Salomão, então, contemplando tudo aquilo que lhe havia dado, toma uma decisão que muda completamente o rumo da sua história. Ele já era inteligente. A Bíblia vai dizer que Salomão vai até Gibeon, e ali ele sacrifica em um dia só 1000 holocaustos.
1000 bois sendo sacrificados no altar para o Deus de Israel. A única vez que Deus exige sacrifícios mais de um animal é relacionado a aves. No caso, ou 2 pombinhas, ou 2 rolinhas. Mas se fosse quadrúpede, mamífero, a Bíblia manda que ele sacrifique apenas um. Mas Salomão, se ele sacrificasse um animal só, Deus receberia? Receberia. Porque a ordem de Deus era sacrificar apenas um animal. Só que ele estava diante de uma situação extraordinária. E missões extraordinárias exigem atitudes extraordinárias. Ele estava diante de uma missão dificílima. Conseguir promulgar, manter um reino que estava em pleno crescimento. Suceder Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que vinha em crescimento. O seu pai Davi, um dia, havia sacrificado 500 bois. Se Salomão sacrificasse um boi, ele seria semelhante a qualquer outro homem de Israel. E se ele sacrificasse 500 bois, ele estaria fazendo semelhante ao que o seu pai fez. Aí então ele pensa, eu vou fazer 1000 vezes mais do que um cidadão comum, e 2 vezes mais do que o meu pai fez. Ele decide fazer algo que ninguém fez até então. Você já pensou isso? Fazer algo para Deus que ninguém nunca fez. Salomão conseguiu encontrar. Porque o natural era todo mundo sacrificar apenas um animal. Um boi. O seu pai, em seu tempo de reinado, havia sacrificado 500 em um dia só. Ele fala, eu preciso superar isso. Por quê? Porque aquilo que eu preciso é de maneira extraordinária. Eu preciso de algo que de maneira comum eu não vou conseguir. Eu preciso do sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Para missões difíceis, requer atitudes extraordinárias. Ele vai no altar de sacrifício, a Bíblia fala, e ele sacrifica 1000 holocaustos. Imagina aí você degolar 1000 bois em um dia só. Até cansar de falar cansa, né? O dia foi cansativo. Mas, dentre todas as respostas da Bíblia, a resposta de Deus a Salomão também é muito rápida. Nós costumamos achar que os homens de Deus pedem a Deus de manhã, recebem à tarde e celebram à noite. A única vez que na Bíblia isso ocorre é exatamente em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, que vai dizer assim: naquela mesma noite, Deus apareceu em sonho a Salomão e disse: pede o que você quiser. Já pensou você ouvir assim de Deus? É Deus assinar um cheque branco e fale: quem vai preencher o cheque é você. O único homem, a não ser Salomão, que ouviu isso foi Bartimeu. O que queres que eu te faça? Ou seja, pede o que você quiser. Salomão naquele momento poderia pedir qualquer coisa a Deus. Naquele momento ele tinha a oportunidade talvez de mudar completamente a sua vida de vários ambientes, de várias formas. Dentre todas as atitudes que ele toma ao longo da sua vida, ele sempre foi um homem muito inteligente. Mas o que é que Salomão vai pedir para Deus? Sabedoria. A inteligência você adquire através das informações que você recebe. A sabedoria você adquire através das experiências que você tem com Deus. Existem pessoas que foram muito inteligentes ao longo da vida, mas não foram sábias. Para mim, uma das pessoas mais inteligentes que o mundo já viu, que eu não seja cancelado por isso, é só você não cortar, tá? Adolf Hitler.
Foi um dos homens mais inteligentes do mundo. Por quê? Como é que você consegue convencer milhões de pessoas a praticarem o mal? Isso é inteligência. Mas ele não era sábio, porque a sabedoria consiste em você utilizar a inteligência para promover o bem. A Bíblia diz que naquele momento, farei conforme as tuas palavras. Salomão fala isso porque lá no capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer: eu estou diante de um povo que não é o meu. O que é que ele está dizendo? Eu estou aqui porque eu sei que foi o Senhor que me deu essa posição. Eu estou aqui porque eu sei que foi o Senhor que me escolheu. Então, me dê sabedoria para julgar esse povo. Observe, quando a gente faz uma leitura rápida do texto, nós sempre falamos que Salomão pediu sabedoria. Mas a sabedoria que ele pediu foi específica. Dai-me sabedoria para conseguir julgar o povo. O que é que ele quer dizer com isso? Eu não quero me equivocar nos meus julgamentos. Eu não quero tomar atitudes que eu venha me arrepender amanhã. O que é que ele está dizendo? Eu não posso falar, tomar ações ou atitudes que eu venha me arrepender. Ele pede a Deus então para ser um homem justo. Esse pedido de sabedoria que Salomão impetrou é dizendo: Pai, faz de mim um homem justo, um homem que julgue com justiça. Eu quero julgar de maneira correta. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, versículo 11 de 1 Reis: e Deus se agradou do pedido de Salomão. No versículo 12, na minha opinião, vai ter uma das sentenças mais lindas do Antigo Testamento. É quando Deus diz, no capítulo 12 do capítulo 3, versículo 12 do capítulo 3 de 1 Reis: Salomão, eu farei segundo as tuas palavras. O que é que isso quer dizer de tão importante? Para Abraão, Deus falou: faz o que eu estou falando. Para Isaac, Deus falou: faz o que eu estou falando. Para Jacó, Deus falou: faz o que eu estou falando. Para José, Deus falou: faz o que eu estou falando. Para Moisés, Deus falou: faz o que eu estou falando. Para Josué, Deus falou: faz o que eu estou falando. Para Salomão, Deus fala: vou fazer como você falou. Deus muda a linguagem quando se relaciona a Salomão. Além de falar isso, Deus entrega a Salomão algo que nenhum homem na terra teve e terá igual. A Bíblia vai dizer: vou fazer você tão sábio que antes de você não houve ninguém, e depois de você não haverá igual. Aí Salomão acorda depois desse sonho que Deus revela a ele. E o que é que ele vai fazer? Vai sacrificar novamente mais 1000 bois. Por quê? Porque orar pedindo requer também orar agradecendo. Se você semeia no pedido, você tem que semear no momento que você agradece. Não basta pedir, precisa agradecer. A partir do versículo 15, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele monta um banquete, uma festa. Festa porque ele estava assumindo o trono. Salomão acabara de assumir o trono do seu pai. Ele estava celebrando. Aí no verso 16, a Bíblia vai dizer que a festa é interrompida. Porque 2 mulheres vão até Salomão e lhe apresentam um problema. No dia da festa, na hora da festa, essa é a primeira causa que Salomão julga como rei de Israel. E o texto vai nos revelar que essas mulheres moravam na mesma casa, que elas geraram filhos no mesmo tempo. A diferença do filho de uma para outra é de apenas 3 dias. Que uma das mulheres, em um descuido,
ela dorme por cima do filho e mata ele sufocado. Ela dormiu por cima da criança. E que não havia testemunha nenhuma. A mulher troca as crianças de lugar e ninguém vê, ninguém sabe, simplesmente o afeto materno que vai falando mais alto. E para julgar uma causa como essa, é preciso ter muita sabedoria. Por quê? Porque é preciso extrair a verdade dentro da mentira. É fazer alguém confessar a verdade diante de alguém que está mentindo. Ô situação. Você já passou por isso? Ter certeza que a outra pessoa está mentindo e prejudicando. E você ter naquele momento que extrair a verdade. Aí eu aqui paro e penso nesse momento. Salomão fez algo naquele tempo que ninguém nunca fez. Fez um sacrifício de 1000 bois em um dia. É uma oferta rara. É ou não é verdade? Ele dá uma oferta a Deus que ninguém nunca deu. Ninguém nunca deu uma oferta do tamanho da oferta de Salomão. Você sabe quanto custa um boi? Para você sacrificar 1000. Ele fez uma oferta a Deus de 1000 bois. Um boi marromeno custa 4.000 reais. Marromenos. Calcula aí para você ver. Vezes 1000 dá 4 milhões, não é isso? Naquele tempo, uma oferta de 4 milhões, se fosse nos dias de hoje. E qual é o primeiro resultado que ele tem depois que ele faz uma oferta como essa? Problema. Depois de fazer uma oferta tão extraordinária, o que é que Salomão colheu? Um grande problema para ele resolver. Salomão quebrou o protocolo. E tem dia que a gente quebra o protocolo. Tem dia que a gente adora como nunca adorou, que a gente jejua como nunca fez, que a gente ora como nunca fez. Às vezes a gente dá uma oferta que a gente nunca deu, faz um sacrifício que nunca havia feito, e o que é que colhe depois disso? Problema. As mulheres trouxeram um grande problema para Salomão. E sabe qual é a verdade? Às vezes a resposta de nossas orações, elas vêm disfarçadas de problemas. Às vezes aquilo que estamos pedindo a Deus não vai vir parecendo verdade ou de fácil argumento. Não. Muitas vezes aquilo que você está pedindo vai te custar muito caro. Vai te custar muito mais do que a oferta. Vai te custar muito mais do que a oração. Vai te custar muito mais do que a adoração. Vai te custar muito mais do que o jejum. Por quê? Porque quando a exigência é muita, o milagre precisa ser grande. Se aquilo que você está pedindo a Deus é que é muito sacrifício, o diabo não vai deixar ele acontecer de maneira fácil. Se você quer facilidade, você está na religião errada. Vá para o satanismo. Lá é mais fácil ficar rico. As pessoas confundem cristianismo com facilidade. E a Bíblia prega completamente o contrário para nós. No mundo tereis aflições. Eu vou tentar extrair com vocês algumas lições importantes relacionadas a esse texto. A primeira lição é: o texto vai dizer que aquelas duas mulheres geraram um filho. O problema não é gerar nesse momento. O problema é o que cada uma fez com aquilo que gerou. O problema não está na gestação. O problema não está no momento que o filho está gerado dentro do ventre. Não é ali que está o problema. A gestação é mais fácil do que o resultado, do que o momento que ela sai. Porque quando a mulher está gestante,
A criança vai aonde a mãe vai. A criança come o que a mãe come. E a criança dorme na hora que a mãe vai dormir. Agora, quando a criança nasce, a mãe só dorme depois que a criança dorme. A mãe só come o que pode fazer bem a criança por conta da amamentação. E a mãe só vai aonde a criança pode ir. Dá trabalho. Depois que a gestação acaba, gerar é fácil. Mas manter aquilo que gerou, dá trabalho. É por isso que tem gente que sonha em abrir uma empresa. Aí quando abre a empresa, percebe que tem que pagar para o funcionário. Percebe que tem que pagar imposto. Percebe que trabalha mais do que todo mundo da fábrica. Que tem que acordar cedo e é o último a dormir. Até você gerar resultado, o caminho é muito longo. Aí o que é que acontece? Deixa o sonho morrer. Desiste no meio do caminho. Aí tem gente que sonha em ter um ministério. Aí quando vê a obrigação que é, o sacrifício que tem que fazer, os jejuns, as orações, os gabinetes, e depois de tudo isso você ainda é abandonado pelas pessoas. Aí nesse momento, quando chega, você fala, não vale a pena não, eu vou voltar para a vida. Não tem um pastor que tenha pelo menos 10 anos de ministério que nunca pensou em desistir. Não existe esse homem. Casamento é a mesma coisa. Enquanto está no namoro, é cada um na sua casa. Tem um que ronca, tem outro que não. Tem um que deixa a toalha na cama, tem outro que não deixa. Tem um que bagunça a casa toda, tem outro que gosta de arrumar. Isso é casamento. Aí quando acontece o primeiro problema no casamento, o que é que pensa? Vou terminar. Não dá certo não, porque eu quero a vida de solteiro de volta. Eu quero a minha vida passada de volta. A mensagem de hoje, meus irmãos, é muito simples, mas é profética. É muito rápida, mas também é profética. Você não vai deixar morrer aquilo que Deus gerou dentro de você. Você não vai deixar naufragar por conta dos problemas que vem acontecendo no teu dia a dia. Você gerou um sonho. Esse sonho foi gerado através de uma promessa que Deus te fez. Essa promessa fez vida dentro de você. Você acompanhou o crescimento daquele sonho, daquele projeto. O projeto está nascendo. Não deixe esse projeto morrer. Não deixe o seu sonho acabar. Não impeça que Deus continue a abrir portas para você diante das dificuldades que estão sendo apresentadas. Problemas sempre vão surgir no casamento, na empresa, na igreja, nas famílias. Problemas, eles são corriqueiros na vida da humanidade. Eles acontecem. O que você não pode é desistir daquilo que Deus gerou dentro de você. O que você não pode é abrir mão daquilo que Deus está gerando na sua vida continuamente. Seu sonho não pode morrer. Seu projeto não pode morrer. Seu casamento não vai morrer. Só quem é pai e mãe aqui vai entender. Dá trabalho, mas vale a pena. Só quem é pai e mãe sabe o valor desse sonho. Porque dormir depois que nasce se torna uma novela, um filme. Porque na hora de dormir, em vez de a gente orar por nós, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, os nossos filhos estão na frente. Os nossos filhos sempre estão diante de nós, na nossa frente, e vão vencer sempre. Por quê? Porque se ele se arranhar, quem sente a dor somos nós. Se precisa de socorro, somos nós que vamos socorrer e fazemos questão de chegar primeiro. Isso é paternidade e maternidade. Ei, faça isso
do seu casamento, lute por ele. Faça isso da sua empresa, lute pela sua empresa. Faça isso da sua família. Não deixe a sua família ser destruída por protocolos que o mundo tem oferecido a você. Não deixe a sua família ser destruída por palavras malditas que estão sendo levadas ao longo do tempo aos seus ouvidos. Deus, Ele continua gerando em você a promessa e ela vai se cumprir na tua vida. Amém? Você pode dizer para essa pessoa do teu lado assim: dá trabalho, mas vale a pena. Diga isso. A segunda lição que nós aprendemos nessa parábola é: a Bíblia vai dizer que Salomão pediu sabedoria para o quê? Para julgar, para ser justo, para gerar um julgamento que opere a justiça. A Bíblia vai dizer que aquelas mulheres eram prostitutas. Israel vigorava 3 leis diferentes ao mesmo tempo: é a lei civil, a lei moral e a lei religiosa. Essas 3 leis são as leis de cumprimento de vida para o povo judeu. Só que as 3 leis não permitiam que as prostitutas tivessem suas causas julgadas, devido à sua prática. A prostituição não era vista bem pela lei civil, não era bem vista pela lei moral, e não era bem vista pela lei religiosa. Ou seja, a lei não permitia que elas fossem julgadas, porque elas não estavam subordinadas à lei, então elas estavam à margem da lei. É por isso que existe a palavra marginal. Ela estava marginalizada, ela estava fora do cumprimento da lei. Não havia como o cumprimento da lei acontecer. Aquelas mulheres não podiam ter sua causa julgada. Só que Salomão abriu a porta. Salomão permitiu que a sua festa fosse interrompida. E Salomão foi lá e julgou aquela causa. Por quê? Porque lembre que ele precisa manter o que o seu pai fez de certo e corrigir aquilo que o seu pai fez de errado. Davi havia cometido esse erro. Não era toda a causa que Davi julgava. O que é que aconteceu com ele? Salomão, ele viu que dentro da casa dele, Absalão, seu irmão, havia tomado o trono do seu pai. Por quê? Porque Davi, ele se abstinha de julgamentos como esse. Segundo Samuel capítulo 15 vai dizer que Absalão, cheio de revolta, foi para a porta do palácio. Quando ele chega na porta de palácio, Salomão perguntava ao povo que estava lá para o julgamento. Perguntava: sua causa já foi julgada? O povo falava: não, meu príncipe. O rei ainda não teve tempo de julgar a nossa causa. Absalão então dizia: se eu fosse rei no lugar dele, a sua causa já estaria sido julgada há muito tempo. Quando Davi foi se dar conta do que estava acontecendo, ele já havia perdido o trono. Salomão observou aquela cena e lembrou do que aconteceu dentro da sua casa. Meu pai perdeu o trono por esse motivo. Eu não cometerei o mesmo erro do meu pai. Sabe o que é que eu aprendo aqui nessa história? Que Deus te chamou para fazer diferente. Que você não foi chamado para cometer os erros iguais àqueles que vieram antes de você. Pegue os erros que foram do passado e aprenda para projetar o seu futuro. Deus te fez assistir um filme. Esse filme te trouxe dor para amanhã te absorver de uma angústia ainda maior. As experiências da vida precisam servir para alguma coisa. Não é porque deu errado no passado que vai continuar dando errado na tua vida. Não é porque tem pessoas que falharam com você no passado que quem você conhece hoje vai falhar novamente. Não é porque o casamento dos teus pais deram errado que o seu casamento vai dar errado também.
Não é porque alguém falhou antes de você. Chega de cometer os erros do passado. Chegou o momento de você fazer o que é certo. Às vezes você insiste no erro. E você pode ter errado muito no seu passado. Mas chegou a hora de você colocar cada coisa no lugar. Chegou o momento de você não falhar. De você permitir que a graça de Deus cure as tuas feridas antigas, para que você possa viver os milagres da sua vida futura. Existe um futuro de graça de Deus sendo projetado para a tua vida. Você pode crer nessa palavra? Você crê nisso? Há quem insista no erro a vida inteira. Existem pessoas que vê um monte de gente dando sinal de como fazer errado. Vê um monte de gente tomando um caminho que leva à destruição. Essa pessoa só pode achar bonito, vai lá e faz também. Às vezes a gente sabe o caminho que causa a destruição. A gente vai pelo mesmo caminho. A Bíblia vai dizer que aquela mulher dormiu em cima do seu filho. Ela já havia cometido um erro. Vamos lá, errar é normal. É humano cometer um erro. Mas o que é que ela faz? Ela, para reparar esse erro, comete um erro ainda maior. Para que aquele erro que ela cometeu fosse consertado, ela decide cometer um crime maior. Quem olhasse para aquela cena poderia pensar que foi a amiga dela que errou. Não havia testemunha. 3 dias de diferença. Só quem conhece seu filho é quem pariu. Crianças se parecem muito. E pela impressão que dá, aquelas crianças eram muito parecidas, para que houvesse confusão na mente daqueles que viam. Porque sinceramente, eu consigo observar uma criança recém-nascida. Eu me lembro que quando Maria Luísa nasceu, eu fui no hospital, apresentei ela ao Senhor, mas quando ela foi para o berçário, eu cheguei lá na porta e olhei, quando eu olhei do lado, falei, aquela ali é minha filha. Tinha 5 lá, falei, ali é minha filha. A enfermeira me perguntou, como é que você sabe? Eu conheço aquele nariz ali. Aquele nariz é meu. Ela falou, pai, ali é sua filha. Sabe por quê? Quem gerou, conhece aquilo que gerou. Aquela mãe que estava lutando pelo seu filho que estava vivo, sabia o que ela havia gerado. Estavam tentando roubar o seu sonho. Sabe quem? A mulher que ela dividia quarto. Talvez uma de suas melhores amigas. Talvez uma das suas mais próximas amigas. Aquelas que estavam juntas o tempo inteiro. Sabe por que é tanta gente que se frustra ao longo da vida? Porque insistem em transferir as suas responsabilidades. Aquela mulher poderia ter assumido o erro e pronto. Sem querer aconteceu, meu filho morreu. Mas ela decidiu causar um problema maior. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? As pessoas sabem que você errou, mas você insiste em dizer que está tudo certo. Assume o erro e pronto. Assume o erro. Enfrenta as consequências. Não se faça de vítima no meio das situações. Não se cerque de vitimismo no meio da crise. Existem pessoas se cobrindo como vítimas, sendo que estão completamente erradas. Pessoas que se fazem de doentes, que se fazem de desentendidas, gerando problemas maiores, causando confusões no lar, na empresa, na família. Pessoas que, dentro do seu vitimismo, colhem amargura de alma, porque não reconhecem os seus próprios erros. Reconhecer os seus defeitos é o primeiro passo para haver cura.
Quando você reconhece a doença, quando você reconhece o pecado, quando você reconhece a ferida, quando você reconhece o mal que você fez, você vai colher uma consequência. Mas amanhã você vai estar liberto daquilo que te acusa. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É o canal da misericórdia da Bíblia. No capítulo 3, versículo 21, vai dizer: levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Mas me responde aqui, quando é que uma mãe dá de mamar para o seu filho? Quando ele chora. A mãe percebe que seu filho está com fome através do choro. É a forma que o filho se identifica. Aquela mãe era tão cuidadosa, como muitas que tem por aqui, inclusive essa aqui, que sabe o horário que o filho se amamentou, anota o horário e ele acordando ou não, ele vai ter que mamar. Porque o natural é dar de mamar para a criança quando chora, porque sentiu fome. Só que naquele momento que ela coloca o menino no seu peito para amamentar, ela nota que tem algo estranho acontecendo. Era madrugada. Imagine você passar a madrugada inteira sem conseguir enxergar o que está havendo, mas simplesmente sabe que existe um problema acontecendo. Ela percebe que aquele menino está sem vida. Ei, não dá para alimentar aquilo que já morreu. Não dá para dar alimento àquilo que não tem mais vida. O problema é que existem pessoas que andam alimentando situações que já estão mortas. Existem pessoas que procuram vida na onde não tem mais. Amizade em pessoas que deixaram você e não vão voltar. Tem mulheres, principalmente, porque são mais emotivas, que guardam feridas de namorados, de relacionamentos antigos, e não conseguem virar a página. Se tornam reféns de malvadezas, de pesadelos que viveram. Continuam alimentando situações que não vão voltar mais. Aí você lembra de um trabalho que você viveu e foi feliz, e fica tentando voltar para o mesmo ambiente que você, na verdade, foi rejeitado pelas pessoas, foi excluído, foi abandonado. Ei, para de alimentar coisas que não voltam mais. Você precisa seguir em frente. Você precisa virar a página. Parar de alimentar coisas que já morreram na sua vida. Pessoas que te deixaram por falsidade. Pessoas que te abandonaram. E você fica valorizando quem foi. E para de valorizar aqueles que estão do teu lado, segurando a tua mão. Você valoriza pessoas que não estão dando importância a você. Deixa quem quer ir embora. Valoriza quem quer ficar. Valoriza quem te ama e está do teu lado agora. Valoriza as pessoas que não abrem mão de você. Para de dar esperança à tua alma de coisas que não voltam mais. São problemas que carregamos. 2 Samuel capítulo 12 é um dos textos que eu mais gosto, para fazer referência a essas coisas. A Bíblia vai dizer que o filho de Davi com Betseba fica doente. O que é que Davi faz? Davi vai para a porta do quarto. Ele deita com a boca no pó, ou seja, ele deita com o rosto no chão. Durante 7 dias, Davi não comeu. Davi não bebeu. Durante 7 dias, Davi não dá uma palavra sequer. No final do 7º dia, os seus servos, com todo o cuidado do mundo, diante da situação que eles estavam vendo, se aproximam com cuidado de Davi e falam: Davi, mestre, rei, a criança morreu. A Bíblia vai dizer que depois que eles fizeram isso, disseram, Davi falou: é verdade, a criança morreu? Morreu. A Bíblia vai dizer que Davi se levantou, se ungiu-se com óleo, trocou as suas vestes,
foi à sinagoga, fez uma oferta, um sacrifício, voltou para casa e disse: aonde está o pão? Aonde está o alimento? Eu quero comer. A Bíblia fala que os servos de Davi começaram a indagar, não entenderam, falaram: rei, a criança do Senhor estava doente. Enquanto ela estava doente, o Senhor não se alimentava, o Senhor não falava, o Senhor não se movia. Depois que a criança morreu, é o momento do luto, é o momento da tristeza, é o momento do choro. Pelo contrário, o Senhor se ungiu, trocou as suas vestes. O Senhor foi na sinagoga, fez um sacrifício, uma oferta a Deus, voltou para casa e se alimenta. Não era para o Senhor estar de luto. Davi então responde àqueles rapazes: eu não tenho como trazer a criança de volta. Agora eu que vou morrer e me encontrar com ela amanhã. O que é que Davi está dizendo ali? Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja a circunstância, não vai dar para você mudar a situação. Por mais difícil que a situação tenha acontecido, você não pode parar porque alguma coisa deu errado. Por mais complicado que esteja sendo, você não pode parar porque tem muito não. Você não pode desistir, mesmo que tenha muito não. Não, não, não. Uma hora isso vai mudar. Uma hora, em algum momento, a circunstância se fará diferente e a porta de Deus vai abrir sobre a tua vida. Você não pode parar porque alguma coisa deu errado. Você precisa continuar. Você precisa levantar a cabeça. Você precisa prosseguir. Você precisa continuar a sua vida, mesmo com o abandono que você recebeu. Você precisa continuar a tua vida, mesmo com a inveja, a perseguição que você vem recebendo. Siga firme, vai em frente, Deus é contigo. Não existe mal que te alcance. Se Deus for o general do teu exército, vai ter vitória sobre a tua vida. Esquece as pessoas que estão perseguindo você. Levanta a cabeça, segue firme. Deus tem algo novo para realizar através de você. Você crê nisso? Sabe por que eu gosto desse texto de Samuel capítulo 12? Porque depois de tudo isso, a Bíblia vai dizer assim, ó: e conheceu Davi a Betseba novamente, e gerou um segundo filho, cujo Deus o amou, e seu nome foi Salomão. Ele poderia ter paralisado ali. Ele poderia ter desistido ali. Isso é o peso do meu pecado. Deixa eu dizer uma coisa: não é porque você errou ontem que você vai errar a vida inteira. Não é porque deu errado ontem que vai dar errado o tempo todo. Se você decidir mudar de vida, Deus vai abrir a porta para fazer você caminhar pelo caminho da luz, você galgar lugares que Ele planejou para você. Existem bênçãos nos céus retidas, vindas em tua direção. Você que vai mudar essas circunstâncias e fazer o milagre acontecer. A Bíblia vai dizer que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Deixa eu te contar uma coisa: você vai gerar de novo, você vai sonhar de novo. Vem aí um novo tempo de Deus para a sua vida, amém? É mesmo que você só vai fazer isso aí que você fez? É isso. Tá bom, pode ser. Vai que é, né, pastor? O senhor está falando aí. Pode ser. Não sei. Deixa eu falar de novo para ver se você entendeu. Você vai gerar de novo. Vem aí um novo tempo de Deus para a tua vida. Você crê nisso? A discussão era: não, o morto é teu filho.
A outra mulher dizia, não, o morto é o seu. A outra mulher falava, não, é o seu que é o morto. Não, o morto é o seu. O rei para a discussão falando assim, ei, você está dizendo que o morto é o dela e o vivo é o seu. Já você está dizendo que o seu é o vivo e que o morto é o dela. Espera aí que eu vou resolver isso. Tragam-me a espada. Trazem uma espada para Davi. Quando chega a espada para Salomão, Salomão vai e diz, cortem no meio a criança. Dê metade a uma mãe, metade para a outra mãe. Olha o que o versículo 26 vai dizer. Mas a mulher que estava com o filho vivo, disse ao rei, pois as suas entranhas se estremeceram por seu filho. A mulher diz, meu senhor, dá a ela o menino vivo, e de modo algum o mateis. Sabe o que a outra mulher disse? Nem meu, nem teu. É melhor que ele morra. A sentença de Salomão está lá no versículo 27. Então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Quando Salomão gritou, corta o menino, a mãe que havia gerado diz, não! O amor falou mais alto. O amor materno falou mais alto. Eu prefiro ver meu sonho vivo na mão de alguém do que morto. Eu prefiro ver vivo na mão de outro do que morto na mão de ninguém. Pode entregar para ela. Porque eu não quero que meu sonho morra. O que é que essa mulher está dizendo? Eu prefiro perder, mesmo estando com a razão. Eu prefiro recuar, mas eu quero que essa criança viva. Ei, haverão momentos que você vai ter que abrir mão da razão, mas para manter vivo aquilo que Deus te deu. Sai dessa discussão besta. Me disse que você se meteu, procurando culpa. Tudo bem, você tem razão, a pessoa não quer assumir, deixa para lá isso. Segue esse negócio. Segue a tua vida, reconhece, baixa a cabeça, perde a razão. Mas sai desse problema. Para de valorizar a crise. Tem gente que fala, eu não abro mão, eu sou homem de palavra. E está perdendo a família por isso. Quantos casamentos estão se perdendo por conta desse negócio chamado razão? Quantas pessoas estão se perdendo ao longo da vida porque querem colocar a razão acima de tudo? Mas pastor, eu estou certo. Perca a razão. Pense em uma profissão, se é que pode ser chamada de profissão, que você tem que perder a razão. É essa aqui que vos fala. Porque tem gente que não quer conselho, quer desabafar. Entra na sala, fala do gabinete. Fala. Quando acaba de falar, você fala, você acha o quê? Eu acho que você está errada. Não! Eu! Falei, você quer ter razão? Ou você quer um conselho? Ei, dá outra face. Não significa você deixar o rosto exposto para o outro bater. Significa você fazer qualquer coisa para o problema não voltar a acontecer. É você prevenir. Se passar por aquela rua está te trazendo problema, anda mais 500 metros. Vai pela rua da frente. Se falar com aquela pessoa está te causando crise, liga para outro funcionário. Procura outra empresa que faça o mesmo serviço, mas não cria problema. Segue a tua vida em paz. Para de causar problema e de procurar problema. Nós precisamos ser testemunho.
Precisamos ser exemplo. Precisamos dar exemplo. Recuar, muitas vezes, é a melhor estratégia para o seu caráter não ser deformado na boca de um invejoso amanhã. Tem gente esperando você falhar. Às vezes você vai ter que pedir perdão mesmo sem ter errado. Você já teve que fazer isso? Mas que negócio difícil. Você saber que está certo e ter que pedir perdão. Aí a gente geralmente, quando está assim, pergunta assim, faz assim, ó, me perdoa aí qualquer coisa. Esse qualquer coisa é, eu sei que eu estou certo. Perdoa aí qualquer coisa que eu tenha feito. É melhor você perder por um instante e ganhar a paz para sempre. Às vezes o que você vai perder nem tem tanto valor assim. Tem muita gente se concentrando no momento, esquecendo que é o futuro que Deus tem para você. Olha o sentimento daquela mulher. Nem meu, nem teu. Divide. Aqui é o caminho para o final da mensagem. A primeira mãe estava dizendo, pode levar, eu não quero mais essa briga. Ela abriu mão da razão. Pode levar, eu não quero mais. Qual é a lógica da outra mãe falar? Ah, você não quer mais não? Então me dê. Me dê que eu quero. Só que eu descobri uma coisa aqui. Que a outra mulher não queria a criança. Ela queria que a amiga dela não tivesse a criança também. O invejoso não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha nada. A pessoa que inveja você, ela não quer teu marido. Ela quer ver você solteira. O invejoso não quer a tua empresa. Ele quer simplesmente que você quebre. O invejoso não está afim de ter as coisas que você tem. Ele quer ver você na miséria. Ele quer você sem nada. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Aquela mulher morava com aquela outra mulher. Vivia, comia a mesma comida. Antes de dormir, as duas conversavam. Ao acordar, elas também conversavam. Cuidado com quem você faz as suas alianças. Cuidado com quem você tem emprestado a sua vida. Tem muita gente torcendo para você perder aquilo que Deus entregou a você. Tem muita gente esperando só que dê errado mais uma vez. Muita gente aguardando só que você fale mais uma vez. Aí você vê, conta uma amiga, estou enfrentando uma crise no casamento, meu casamento está de cabeça para baixo, meu marido fez isso, fez aquilo comigo, meus filhos estão reclamando, eu acho que eu vou me separar. E tua amiga chega e fala, amiga, se não está feliz, separa mesmo. Separa, vai ser feliz. Fica sofrendo com essas coisas não. Separa logo, encher o saco, separa, tem muito homem aí para você. Se afaste desse demônio. Todo mundo enfrenta a crise. Sofrer faz parte do processo da vida. Seja maduro, seja madura, seja adulto. Enfrente seus problemas. Resolva suas questões. Pare de desistir das coisas porque os problemas vieram. Seja valente. Seja maduro. Arque com as responsabilidades de pai, de marido, de empresário, de homem de bem, de mulher de bem. Não abra mão dos seus princípios por conta de opinião de terceiros. Tem gente querendo destruir a tua vida com opiniões, enquanto você absorve problema de quem não deveria. Para de emprestar a tua vida para pessoas que querem ver você cair. Você empresta as suas histórias. Rapaz, ontem foi assim, aconteceu isso, isso e aquilo. O povo aqui na internet fala, amém, glória a Deus, glória, recebe em nome de Jesus. Estão mais fervorosos que vocês aqui, tudo morto.
Gracinha só faz. Sabe o que é o que eu e você precisamos? Tomar um comprimido de maturidade. Só que esse comprimido não vende. Se você quiser negociar maturidade, não tem como negociar. Só tem um jeito de você conseguir esse comprimido. Basta viver. A maturidade, ela vem com as lições que a vida te dá. Com os fracassos que você também vai enfrentar. Com as percas que você vai ter. São essas ações que vão te trazer maturidade. A maturidade não vem só quando você acerta, também vem quando você perde. Perder faz parte da história da vida. Aprenda com as derrotas e avance com as vitórias que Deus entrega a você. Se livra desse povo invejoso. Você sabia que as maiores sentenças saem da sua própria boca? As maiores sentenças da sua vida saem da sua própria boca. O que é que eu quero dizer com isso? Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você conversa. Um dia Natan chegou perto de Davi e falou assim: Davi, soluciona esse problema para mim. Davi, pois não? Natan era um profeta, um homem de Deus. Que prazer. Me diga, haviam 2 homens, Davi, no campo. Um muito rico e outro muito pobre. Um desses homens tinha muito gado e o outro tinha apenas um cordeirinho. Veio um viajante na casa do homem rico. Para agradar o viajante, esse homem rico então matou o cordeirinho do vizinho, que só tinha um cordeiro. Davi, o que é que esse homem merece? Foi a pergunta. Davi encheu o peito e disse: merece a morte. Davi não havia entendido, não havia percebido que o profeta na verdade estava entregando uma revelação em forma de parábola. Natan diz: sabe quem é esse rapaz, Davi? Davi, quem é? É você. Porque ele matou Urias para se casar com Betseba. Ele matou um soldado de frente de guerra, de frente de batalha, para se casar com Betseba. E um detalhe, a Bíblia vai dizer que Natan revela a profecia dizendo: o homem rico recebeu uma visita. Davi não recebeu visita nenhuma para pecar. Davi não havia recebido visita, ele estava solitário, sozinho na sacada do seu castelo, do castelo real. O que Deus revelou para o profeta é sobre uma visita espiritual que Davi recebeu. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que quando Natan vai dizer para Davi, diz: veio então um viajante. O viajante foi a causa de ter matado o cordeirinho. Ou seja, o profeta recebeu uma revelação de Deus, dizendo: é sobre uma visita espiritual que Davi recebeu. O tentador visitou Davi. Às vezes, gente, você recebe visitas que você não consegue ver. Cuidado. Cuidado com as visitas espirituais que você não consegue enxergar. Elas chegam às vezes quando não tem ninguém em casa. Às vezes quando você está sozinho com o celular na mão. Às vezes
quando o computador está aberto e você está sozinho. Às vezes essas visitas espirituais aparecem fantasiadas de uma moça bonita, de um rapaz atraente, inteligente, às vezes de uma facilidade no caixa da empresa. Coisas fáceis cheiram a pecado. A facilidade tem cheiro. Ficou fácil demais, tem alguma coisa errada. A vida é difícil. Vencer não é fácil, vencer é difícil. Pastor, meu sonho é ficar rico. Se tu soubesse o trabalho que dá. Não trate exceções. Tem pessoas que sonham em conquistar coisas espirituais. Jamais vão conseguir, porque não conseguem se desvincular dessas visitas espirituais. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que aprender a renunciar espiritualmente. As renúncias são muito maiores do que as conquistas. O que você tem que abrir mão é muito maior do que aquilo que você possui. Você sempre vai precisar abrir mão mais do que receber. Sempre. Porque o mundo jaz do maligno. Esse mundo não nos pertence. Essa não é a nossa terra, não é a nossa casa, não é o nosso lar. Estamos aqui de passagem, e uma rápida passagem. Até quando eu e você ficaremos dando chá para essas visitas espirituais? Alimentando com cordeiros aqueles que estão destruindo a minha vida. Davi diz ao profeta o quê? Ele merece a morte. O profeta diz a Davi: é você essa pessoa. A Bíblia vai dizer que Davi rasga as vestes e vai para o pó e diz: Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, cria em mim um coração puro. Aí vem Deus e diz: de certo você vai sofrer. Você vai sofrer porque eu vou castigar você como um pai que ama o seu filho. Você não vai morrer, mas o teu filho morrerá. Por que o filho de Davi morreu? Porque Davi disse que aquele que comete tal alta precisava morrer. Alguém tinha que morrer. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Quem matou o filho de Davi com Betseba não foi Deus. Foram as próprias palavras de Davi. Cuidado com aquilo que você pede a Deus. Cuidado com aquilo que você tem conversado com Deus. A maior sentença da sua vida não sai da boca de Deus, sabia? Sai da sua própria boca. Olha o que vai dizer: aquele que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É a sua boca que vai declarar se você vai ser salvo.